A competência residual se refere à atribuição de casos a um tribunal quando a lei não especifica qual tribunal deve julgar. Em outras palavras, é a competência que sobra quando não há uma definição clara. Então, vou dizer aqui como que isso se aplica nas 5 justiças, né? Estadual, federal, trabalhista, eleitoral e militar. A Justiça Federal, por exemplo, ela julga casos envolvendo a União, autarquias, empresas públicas federais, entre outros específicos. A competência residual da Justiça Federal acontece quando a lei não indica outro tribunal para um caso envolvendo a União ou suas entidades. Na Justiça Estadual, que é conhecida também como Justiça Comum, a competência tem uma competência ampla e residual. Isso significa que, salvo exceções na Constituição e em leis específicas, a Justiça Estadual julga todas as causas que são da competência das justiças que não são da Justiça Federal, do trabalho, eleitoral ou militar. O que isso quer dizer? Quando a gente fala aqui sobre competência residual, por exemplo, é como se fosse, em outras palavras, é o que sobra. Não é competência federal, não é competência do trabalho, não é competência eleitoral, não é competência militar, vai sobrar para competência estadual. É assim que acontece. A Justiça do Trabalho, por exemplo, ela trata de questões relacionadas à relação de trabalho, conflitos entre empregado e empregador. A competência da Justiça do Trabalho residual aplica a casos trabalhistas que não estão explicitamente excluídos da competência por lei específica. Já na Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral cuida de questões relacionadas ao processo eleitoral, né, como apuração de votos, boca de urna, propaganda eleitoral, registro de candidatura, entre outras coisas. A competência residual ela se aplica quando não tem uma definição clara. É a mesma situação. A Justiça Militar ela julga crimes definidos em lei, crimes militares. E onde que estão elencados esses crimes? No Decreto-Lei 1001 de 69, né, que é o Código Penal Militar, e o Código Processual Militar, Código Penal Processual Militar, que é os 1002 de 69. Então, vale lembrar aqui que a Justiça Militar ela não julga só crimes cometidos por militares, mas também por civis em território, né, em área militar, tá bom? Uma outra coisa que é importante, que acaba influenciando nisso, nessa questão da competência residual, acaba sendo a competência em razão da pessoa. A competência em razão da pessoa é geralmente atribuída com base em quem são as pessoas que compõem o processo, quem são as pessoas que compõem as partes, a lide. Entre a Justiça Federal e a Estadual, aplica-se o mais frequente essa competência, né? A competência em razão da pessoa. Por exemplo, a Justiça Federal, ela julga casos envolvendo a União, suas autarquias, fundações públicas federais, empresas públicas federais, além de outras causas, sabe? De estrangeiros, organismos internacionais e dentre outras coisas. Já a Justiça Estadual, ela tem a sua competência residual, também se aplica à razão da pessoa. Por quê? Especialmente nos casos que não se encaixam nas justiças especializadas, como eu já disse aqui, né, um pouco anteriormente aí, que é justamente quando não se encaixa nas outras justiças e também nas especializadas, como a Federal, do Trabalho, Eleitoral e Militar. Com isso, a gente entende aqui que a Justiça Estadual é a que mais acaba se utilizando
da competência residual em razão da pessoa, julgando uma vasta, vários processos, várias demandas em casos que não são atribuídos a outras justiças. Então, com isso, resumindo aqui, a justiça estadual passa a ser a justiça que tem, em sua maioria, se utilizado dessa competência residual, que é, como eu disse, eu vou frisar aqui mais uma vez, a competência residual é tudo aquilo que não couber a nenhuma outra justiça, acaba sendo, por resíduo, por sobra, por não é de mais ninguém, acaba sendo da justiça estadual. É isso.